Muito bem, estamos de volta aqui em Pan News. Nós vamos conversar agora com Hugo Garbi, que é economista e especialista em finanças. Olá, Hugo. Boa tarde, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan. Prazer é nosso, Hugo. Nós tivemos essa semana, essa reunião importante do clima, uma mudança do presidente Bolsonaro, pelo menos no discurso, em relação ao ano passado. Hugo, o que a gente observa a questão do meio ambiente cada vez mais presente nessas discussões? Até que ponto, de fato, hoje é um impeditivo para as transações comerciais para o Brasil, esse momento que vivemos aí de fortes críticas internacionais? Olha, a economia hoje mundial ela é 100% globalizada, né? Então, é sempre importante o governo estar alinhado com as políticas não só econômicas internacionais, mas também com as políticas ambientais, né? O presidente Bolsonaro, nessa última cúpula do clima, ele firmou um compromisso ambicioso. Inclusive, o próprio embaixador dos Estados Unidos salientou isso, né, que ele tem o objetivo de duplicar recursos destinados ao tema da fiscalização ambiental. Então, de uma forma geral, o mercado ele aprovou essa mudança. Essa retórica do Bolsonaro, ela mudou. Inclusive, a própria Bolsa de Valores ela reagiu bem ontem, né, com a fala do presidente. O governo americano, que foi o anfitrião da cúpula, também gostou do que viu. Então, acho que, de uma forma geral, estar alinhado com as políticas ambientais e toda essa retórica internacional favorece, sim, o cenário macroeconômico para o Brasil. De fato, no discurso foi uma mudança significativa. No passado houve críticas à Europa e outros países que danificaram acabaram com as suas florestas, e que o Brasil não fazia algo parecido, e toda aquela pressão envolvendo os incêndios no Pantanal, no Amazonas. Então parecia que era uma conversa que não condizia com a realidade. Claro que agora, como você disse, fez a promessa e terá que cumpri-la. Então há uma boa vontade do mundo em relação ao Brasil, até pela mudança do discurso, mas será que efetivamente mostrar isso na prática, E infelizmente o orçamento do meio ambiente foi reduzido justamente agora, Sim, houve uma redução do orçamento, principalmente para as fiscalizações ambientais. Não houve uma mudança na retórica somente do presidente Jair Bolsonaro, mas também do ministro Salles, ministro do Meio Ambiente. Então, ele salientou, ele reafirmou que precisa-se de muito dinheiro para temas ambientais no Brasil. Estima-se que $1 bilhão anuais fazem-se necessário para a política ambiental brasileira. Então, ele também colocou essa retórica na cúpula do clima, chamando os países parceiros para que invistam nesse tema aqui no Brasil. Mas é importante isso também, ou seja, houve um compromisso ambicioso, agora o mercado ele vai esperar essa concretização, Então o presidente prometeu, fez promessas na cúpula do clima, e os países, principalmente Estados Unidos, França, Alemanha, que têm um compromisso maior com temas ambientais, vão acompanhar ansiosamente essa implementação. Hugo, a gente acompanha, claro, essa cobrança do Brasil e também a sua importância, A Amazônia, de fato, aí é considerada um patrimônio mundial, de fato. Agora, até que ponto, os demais países, eles estão fazendo a sua parte, A gente observa, assim, o Brasil ficou de vilão da história nos últimos anos, infelizmente, Mas até que ponto, de fato, os outros países também estão comprometidos com essa agenda de fato? A gente sabe, que a China é a grande indústria do mundo, os próprios Estados Unidos avançam com o seu processo. Até que ponto eles também têm uma retórica, mas na prática estão fazendo o oposto? Esse é um tema muito importante, da gente é necessário uma análise crítica mais profunda, porque o tema ambiental ele também é um tema político, e necessariamente a retórica, às vezes, ela não está andando lado a lado com a execução. Então, países como a Alemanha, França, o próprio Estados Unidos, e os países que mais criticam o Brasil, são países que também têm problemas ambientais. Então, é importante destacar que a Amazônia ela é uma reserva natural, uma das mais importantes do mundo, sem dúvida, mas também a gente tem que analisar de forma mais crítica que os países que criticam o Brasil têm uma agenda ambiental também que, de certa forma, não está sendo 100% cumprida. O próprio presidente americano Joe Biden
prometeu na cúpula do clima reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 50% em até 10 anos. Ou seja, os Estados Unidos também tem problema ambiental, a França também tem problema ambiental e a Europa, de uma forma geral, tem essa agenda importante para poder cumprir. Exato, né? O Brasil só não pode virar o vilão da história, ficar, né, no fogo cruzado, enquanto ele deveria, inclusive, sua estratégia de comunicação, mostrar essas matrizes assim hidrelétricas que poluem menos, o próprio etanol, né? A questão eólica que avança, solar no Brasil. De fato, toda essa questão da comunicação está sendo muito mal tratada de fato. E, claro, né, os exemplos que foram citados no ano passado, os incêndios, ganharam as cenas o mundo e, infelizmente, não tinha muito como se defender também, né? Exato, e esse é um papel importante da diplomacia brasileira, né? As relações internacionais, o ambiente diplomático, ele tende a propiciar essa propaganda para o resto do mundo. Ou seja, o Brasil ele tem problemas ambientais, sim, mas ele não é o vilão da história, né? Se a gente for analisar o tamanho da Amazônia, a Amazônia ela é maior que grande parte dos países europeus. A dificuldade de se monitorar a Amazônia e o dinheiro e o recurso necessário para isso tem de ser também tem de estar em pauta nessas discussões, né? Não é que o governo, a gente não pode só imputar a culpa no governo e como se o problema com a Amazônia tenha começado só no governo Jair Bolsonaro. O problema da Amazônia é um problema complexo de décadas, né, que a gente vem acompanhando no Brasil. Então, acho que essa pauta ela tem que ser retomada, a comunicação tem que ser bem feita, as relações diplomáticas e internacionais do Brasil elas têm de assumir essa frente e mostrar para o resto do mundo que o Brasil tem feito de bom também. Exato, né? É porque houve uma desarticulação nos processos de fiscalização, sempre há uma série de denúncias. Então, ao que parece, né, o governo passou um sinal de que, olha, os madeireiros agora podem avançar. Tivemos essa denúncia envolvendo o ministro Salles, da própria Polícia Federal, né, que houve a sustentação por parte do delegado, né, em relação às investigações. Então, tudo isso, claro, vem à tona e parece que o país não está comprometido de fato com isso. Né? Exato. A forma como é comunicada, parece que o governo ele não dá importância devida para os temas ambientais. Eu acredito que é mais um tema de comunicação do que a realidade propriamente dita, né? Então, reforça essa necessidade de se comunicar melhor, a necessidade de, principalmente do ponto de vista do Brasil para o resto do mundo, a impressão que dá para os outros países, ou para as pessoas que moram na Europa, nos Estados Unidos, nos países que têm mais comprometimento com os temas ambientais, é que a Amazônia está sendo devastada sem nenhuma preocupação do governo e da República. E no final do dia não é isso, né? Eu acho que é mais um tema administrativo, é mais um tema de comunicação e também de recurso. A gente não pode esquecer que para fiscalizar e para monitorar um território do tamanho da Amazônia, precisa de muito recurso. E tem aí também um tema fundamental, um núcleo fundamental para ser analisado, que nós estamos no meio de uma pandemia. Ou seja, o tema ambiental ele é importante sim, mas hoje existem outras prioridades, né? Então, a prioridade número 1, não só para o Brasil, mas para o mundo, é destinar recursos para a saúde da população. E, em segundo plano, para que a população tenha recursos financeiros mínimos para sobreviver. Então, o recurso é limitado e no meio de uma pandemia fica um pouco mais complicado de destinar a quantidade necessária de capital para esse tema. Hugo, voltando a falar dos discursos dos países e a prática, né, a gente observa então, não parece que a China vai reduzir, né, está tão preocupada com isso, já que ela está abastecendo, a pandemia mostrou também, né, precisava de respirador, a China que produzia, precisava de seringa, tudo vinha de lá, né, a gente observava toda essa movimentação e outros produtos, evidentemente. Então, até que ponto, né, estaria em curso aí uma reduzida na sua produção e o mundo pagaria por esse aumento em relação aos produtos? Então, é uma equação que não fecha também, né?
Exato. Então, voltando um pouco à análise geopolítica, né, a gente observa que o mundo inteiro está voltado para o Brasil, né, que é um país ainda em desenvolvimento e teoricamente mais fraco economicamente ou até diplomaticamente comparado com a China, mas você não tem uma retórica beligerante se analisar a comunicação entre Estados Unidos e China. Ou seja, o mundo prefere, os Estados Unidos principalmente, e alguns países da Europa, voltar os seus canhões diplomáticos e políticos para o Brasil e esquece, por exemplo, que a China é a maior poluidora, uma das maiores do mundo, né? Então, assim, tem uma necessidade muito grande de reformulação de políticas ambientais por parte da China. Então, isso também é política, né? Essa política de deixa eu voltar o meu canhão político para aquele que é um pouco mais fraco, do que travar uma guerra política por temas ambientais com a China. É curioso isso, mas a gente tem também de fazer uma análise crítica, porque é geopolítica e tudo isso importa no final do dia. Exato, né? Então, porque o Brasil acaba recebendo todas as críticas, né? Ele concentra, evidentemente, né? E os próprios Estados Unidos não possuem matriz tão limpa quanto a nossa, né? No seu processo produtivo, né? Exatamente. Se a gente comparar as matrizes energéticas do Brasil e todo o histórico que nós temos de preocupação com o meio ambiente em termos energéticos, em termos de produção, no Brasil se recicla muito comparado com os Estados Unidos, né? Se a gente comparar a cultura de reciclagem e a cultura de temas ambientais nesse sentido com os Estados Unidos, a gente está 3, 4 passos à frente, porque existe um desperdício muito grande de produção e uma falta de reciclagem, né? Nos Estados Unidos muita coisa é descartável, né? Ou seja, você não aproveita ou não recicla. Então é importante a gente parar para analisar esses temas, ou seja, é muito mais fácil fazer uma crítica do que receber as críticas em termos políticos, né? Comparativamente com os Estados Unidos ou China. Sem dúvida, e ficou nítido também a questão diplomática, como você disse, né, de geopolítica agora, no momento em que o mundo inteiro demanda vacinas e o Brasil, de fato, acabou vacilando nesse processo e ficou para trás e depois teve que correr atrás. Então, de fato, as negociações políticas, o relacionamento do Ministério das Relações Exteriores, tudo isso pesou demais em relação a esse momento que vivemos. Agora, você imagina uma alteração significativa com o passar dos anos nos processos produtivos? Há uma preocupação, de fato, em agredir menos o meio ambiente, ou isso é muito longo prazo? Muitos governantes gostam de estipular 2050 porque sabe que de repente nem estará vivo mais para poder ser cobrado dessas promessas que são feitas, né, Hugo? Eu acho que o tema ambiental ele já é uma realidade, né? Se nós analisarmos as empresas privadas, grande parte das empresas privadas, e principalmente as maiores, com capital aberto, elas têm sim uma preocupação com o meio ambiente. E principalmente porque essas empresas elas sabem que o investidor, o detentor das ações, a pessoa que vai escolher se vai comprar a ação ou não daquela empresa, ele analisa também os temas ambientais. Então, hoje, o Brasil ele tem, sim, uma regulação ambiental forte. As empresas privadas, que são as maiores poluidoras, né, em termos de produção, elas têm tido uma preocupação muito forte com o meio ambiente. Inclusive, o meio ambiente é uma das pautas de governança corporativa mais fortes no Brasil. Eu acho que daqui para frente tende a existir sim uma agenda mais comprometida, mais forte e uma articulação mais robusta entre o público e o privado, né? O público fazendo a parte dele, injetando capital, recursos para fiscalização, endurecendo leis, e o privado mitigando, reduzindo emissões de gases e de poluentes, né? Mas eu acho que sim. Acho que não é só retórica, acho que existe sim uma preocupação com o meio ambiente já de forma imediata. Muito bem, nós conversamos e agradecemos o Hugo Garbi, que é economista, especialista em finanças, conversando conosco, falando a respeito das relações internacionais, comércio com os Estados Unidos, após a cúpula também do clima. Hugo, muito obrigado, um ótimo final de semana, muito boa tarde.